Hoje você vai conhecer a história de São Guilherme de Bourges. A minha intenção nesse quadro dos santos é trazer santos conhecidos e santos que talvez você nunca tenha escutado falar. E é o caso de São Guilherme de Bourges. E aí eu pesquisando a história dele, eu pedi ajuda novamente à minha tia Mimi, lá na França, para ela me ensinar a pronunciar algumas palavras, tipo Bourges. Bourges. Eu mandei para ela por escrito as palavras difíceis da história de São Guilherme. E aí, gente, ela veio com uma novidade. Não foi ela que falou dessa vez. CS, tudo bom? É a mãe do Christian, Helene, que vai falar os nomes, tá bom? Foi a sogra dela, sangue francês, que aí na hora que chegar na palavra lá, eu recorro aqui ao áudio. Vamos começar? São Guilherme era filho dos condes de Nevers, na França. E o avô dele, Pedro, era um eremita muito conhecido da região. Guilherme sempre teve uma boa formação religiosa. E já na infância, ele mostrava um desejo de viver uma vida devota a Jesus Cristo. Seguindo os passos do avô, Guilherme deixou a vida agitada da cidade e foi viver isolado. Um eremita. Primeiramente, ele foi viver com os monges de Grandemont. E depois, ele entrou para a ordem dos cistercienses. Eu vou ter que colar, não dá. Para a ordem do cisterciense. Agora foi. E lá ele se tornou definitivamente um monge. Como ele era preparado culturalmente e espiritualmente, ele foi eleito abade, que é um título dado a um superior de uma ordem religiosa. E no caso, ele foi abade de Pontigny. E agora é a hora que eu vou recorrer ao áudio da minha tia. Pontigny. E depois ele foi para a diocese de Fontaine-Jean e da diocese de Soissons. E por último, abade de Chalice. Com a morte do arcebispo de Bourges, em 1200, houve muita discussão para escolher o sucessor. E depois de muitas divergências, o bispo de Paris, Otto, foi chamado para assumir a diocese. Mas depois de muita oração, Guilherme foi o escolhido para ocupar o posto. Uma espécie de sorteio ali, vendo alguns critérios, Guilherme foi escolhido para ser o bispo de Bourges. Ele acabou se tornando bispo contra a vontade dele, mas ele viu que era um desejo de Deus e seguiu em frente. Na vida tem que ser assim, se é vontade de Deus, vamos em frente. E aí ele começou a fazer o serviço dele com muita firmeza e com muita dedicação. Ele tinha muita bondade, piedade e estava bem preocupado com as pessoas, em ajudar as pessoas ali da região. E ele acabou se tornando um modelo de pessoa, de que as pessoas admiravam ele ali na comunidade. Ele foi tão querido, que ele foi escolhido como patrono da Universidade de Paris. E ele enfrentou um grande conflito, uma grande heresia. E ele combateu, através de orações, essa heresia, que via dos albigenses, ou também denominado cátaros. Cátaros formavam a maior heresia da Baixa Idade Média, a ponto deles terem próprios bispos nomeados. E eles se desenvolveram ali no sul da França e em algumas partes da Itália. Eles negavam a existência de um Deus único e negavam o dogma da Santíssima Trindade. E o pior é que eles diziam que a salvação do homem vinha pelo próprio conhecimento e não pelo sacrifício de Jesus Cristo. E o lindo da história de São Guilherme é que o poder das palavras dele conseguiu convencer os piores hereges. Aqueles que eram convictos do que estavam pregando foram convencidos pelas palavras dele. E autorizado pelo Papa Inocêncio III, São Guilherme se preparava para sair em uma cruzada. Mas antes de que isso acontecesse, ele veio a falecer no dia 10 de janeiro de 1209. E o dia 10 de janeiro é o dia de sua festa. Muitos milagres foram realizados pela intercessão de São Guilherme. E isso fez com que sua canonização acontecesse no dia 17 de maio de 1218 pelo Papa Honório III. Eu acho que a lição que São Guilherme deixa pra gente é que por pior que as pessoas não acreditem em Deus e que julguem a nossa fé e que julguem os nossos
ensinamentos e tudo mais, essa pessoa aí que está sempre no seu pé, xingando, falando mal, essa pessoa tem jeito. O amor de Deus é para todos. E às vezes são as nossas palavras que vão alcançar e converter o coração daquelas pessoas. Que as nossas palavras possam convencer aqueles que estão distantes de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe nos comentários sobre qual santo você quer que eu fale. Pode ser um santo desconhecido, porque os santos estão lá no céu só aguardando os nossos pedidos para interceder por nós. Vai ver? Esses desconhecidos são até melhores de pedir intercessão, porque tá mais vazio ali, né? Os pedidos vêm menos, com menos frequência. Então que a gente possa confiar neles também. Brincadeira, viu, gente? Todos eles estão dispostos a nos ajudar. Que São Guilherme de Burgos interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!